Então, beleza, o Ale vai fazer. Gente, vou fazer a mesma fala de sempre. Ninguém tem autorização de gravar a nossa aula, tá bom? Os vídeos vão subir pro YouTube, então não precisa de desespero para querer gravar cada um por si só. Então, gente, por favor, vamos respeitar o combinado. A gente tá ajudando todo mundo, tá bom? Como eu já falo também, não tem garantia de lucro isso aqui que a gente vai passar para vocês, que a gente vem estudando. A gente sempre já falou isso, nós somos apenas um grupo de estudos. Ninguém tá ganhando nada para estar aqui fazendo as aulas e nem para assistir. E os homens que estiverem sem camiseta, se puder fechar as câmeras, e quem não se sentir confortável de ter a imagem exposta no YouTube, fecha a câmera também, por gentileza, tá bom? Pra gente evitar qualquer tipo de problema. Ale, é contigo, meu querido. Vamos lá. Estão vendo aí? Sim, Ale. Deixa eu só aumentar a espessura da média aqui para vocês verem. Não esquece de colocar no simulador mesmo. Já está. Agora que eu vi, você tá com a camiseta, aí sim, hein? Sim. Boa. Hoje eu tô desde cedo. Tá sem volume, hein? O que tá sem volume? Ah, lá embaixo, você diz? Eu tô sem volume. Eu já ponho. Vamos lá. Tem gente querendo estudar aqui também, ó, com a gente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no começo do mês. Essa é a Maia. Tá querendo estudar com a gente hoje. Tinha cara. Vamos lá, gente, a partir de fazer novembro aqui. Mercado abriu em gap. Normalmente, o preço volta para fechar a parte do gap. Você traçar, então aqui o gap foi de baixa, você traz a FIBO de cima. Até aqui embaixo. Olha só. Ele vai para o 61,8 para a FIBO de 76. Deixa eu colocar os marcadores aqui, para ficar mais fácil vocês verem. Níveis. Direita. Que tamanho de tela é essa, Ale? Caramba. Eu tenho uma tela de 30 e sei lá quantas polegadas aqui. Dá para vocês verem? O tamanho tá ok? Assim, Ale. Tá, então, assim, aqui é só uma dica. Assim, aqui a gente fala muito de tempo de tela. Então, aqui qual é a ideia? Abriu com gap de baixa. O preço vai fazer um pullback e vai descer. Normalmente é assim. Fique esperto porque tem uma oportunidade. Qual é a oportunidade? No Forex, o preço corrige muito mais na FIBO de 61,8, na FIBO de 76. Eu deixo marcada de 70 porque é uma segurança de que vai pegar a ordem. Então, nessa situação, como é que você faz? O preço está abaixo das médias, olha, o preço abriu com gap, veio aqui e ele volta e ele rejeita as médias. Na correção da FIBO, de 76,4, que é uma FIBO que normalmente as pessoas não usam. Você muda por 1 minuto, a entrada está no minuto. Você fica esperando. E aí o preço desce.
Olha só. Deixa eu só corrigir aqui. Então aqui é o seguinte, fechamento está aqui, abertura está aqui, o preço vem, rejeita, embaixo das médias. A entrada eu faria aqui, ó, na mínima deste candle verde, faria aqui. Aqui. Ele pagou o primeiro alvo, chegou perto de pagar o segundo alvo. Se eu quiser trazer certinho aqui. Chegou perto de pagar o segundo alvo aqui embaixo, ó. E aí tem uma rejeição. E sobe. Aí... Isso aqui é de madrugada. Não sei quem é que fica de madrugada fazendo Forex, mas é sempre uma boa opção. O preço se distancia da média de 9. O preço volta, faz um pullback... vem para fora da mínima de 9, da média de 9, e sobe novamente. O primeiro candle válido está aqui. Fibo, aqui de baixo, até ali. Aqui está a entrada. A mínima, o stop loss no Forex tem que ser maior do que na B3. Ele não pode... A maioria das vezes paga, mas de colocar a mínima aqui, o stop loss na mínima do candle de pullback, não é tão seguro no Forex. Vocês vão perceber isso. Olha lá, o preço pega, faz um pullback, se fica negativo um pouco, ele rejeita a média de 20 aqui, sobe, vai e paga o primeiro alvo. O primeiro alvo é muito garantido no Forex. É muito garantido. Quando você tem as médias bonitinhas assim, ó, distanciadas, descendo, e aqui, ó, distanciadas, subindo, e o preço vai embora. Olha, volume. Volume no Forex é um pouquinho diferente. Vamos voltar aqui Esse candle aqui, o primeiro candle, acabei esquecendo de falar do volume. Esse primeiro candle aqui, o volume sempre é grande, porque é um volume de entrada, volume de manipulação. Mas olha como os candles seguintes caem muito o volume. Olha aqui embaixo. Isso aqui é uma confirmação, do jeito que é na B3, é uma confirmação de que o preço vai seguir a tendência, que aqui é de queda. Quando o preço vira... Olha, tem uma queda, olha o vermelho aqui embaixo, tem uma queda no volume, mas ela não é tão significativa quanto é na B3. Às vezes acontece, a queda do volume do candle de pullback ser bem significativa, mas não sempre. Mas olha só, tem uma queda, o volume do candle de subida vai caindo, aí dá um outro pico, aí tem uma queda, que é esse pullback aqui, ó. Tem uma queda, ele dá essa zigue-zagueada aqui, essa consolidada, para depois subir. E aí vai devagarinho. Isso aqui é de madrugada. A Ásia, os volumes são bem mais modestos do que comparado com os outros pregões. O preço passa para baixo. Aqui a média de 20 continua subindo aqui. O preço já está para baixo dela, mas ela está inclinada para cima. Tem que tomar cuidado com essas entradas falsas. Volume, o preço se distancia um pouquinho, não tem entrada aqui no candle, e o preço volta para cima. Primeiro candle de reversão, de pullback, com a média voltada para cima. Tem um antes aqui, ó. Mas com a média voltada para cima é este aqui. Até dar a entrada. Mas como é Ásia, olha só, ele paga certinho. Mas você ficou um tempão. Você ficou entre 2,5 e 5,5 na trade, na operação. Consolidação que normalmente é tradicional da Ásia. E aí o que acontece?
mercado abre, Londres abre, manipula o preço, vem aqui embaixo, pega a liquidez lá da começo da seção da Ásia, manipula e sobe. Essa aqui, se você olhar, olha, ele passou para baixo da média de 20. Esse pullback aqui é um doji. Doji a gente não considera, desse jeito a gente nunca considera. O primeiro candle de pullback é este aqui, ó. O volume foi muito grande, olha só como subiu. Mesmo que você tivesse tentado dar uma entrada, não... Opa! Mesmo que você tivesse tentado dar uma entrada, não te pegou. O preço consolida e passa para cima da média novamente. Candle de reversão, candle de pullback. Ô, Ale, o fato de estar para baixo da de 200 também é ruim? Então, vou falar da média de 200 um pouquinho. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só. Na operação anterior, a média de 200 também, fala um pouquinho dela aí. Aqui, né? Deixa eu voltar lá. Tempo de tela, tempo de observação. Olha o que o preço faz quando se aproxima da média de 200. Na B3, ela influencia, mas no Forex ela influencia muito. É sempre uma referência. O preço sempre enrosca em volta da média de 200. Raramente ele passa de uma vez sem voltar logo em seguida. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui. Ó, na trade anterior lá. O preço passou por cima, e até deu uma... rejeitou a média de 200, rejeitou a média de 200, passou, testou a média de 200, foi, aí veio de novo e sobe. Aí ela se distancia da média de 200. O preço vem, cruza a média de 200 seco, né? Volta, enrosca para então se distanciar. Vem, testa a média de 200, rejeita e vai. Vem, testa a média de 200 e vai. Vem, passa a média de 200 e volta para ela. Enrosca e fica em volta. É sempre uma referência. Média de 200, eu sempre considero, a gente fala isso quando a gente está fazendo operações juntos, a média de 200 pode ser alvo, ou ela pode ser fundo, como aconteceu aqui, olha. O preço veio, testou e voltou. Testou e voltou. Testou e voltou. Dá até para fazer tradezinha rápida nisso, dá para fazer scalp a partir da média de 200. Não fala isso. Tô brincando. Então, olha só, onde eu estava aqui. O preço veio, passou para baixo. Além de ser alvo, ela se torna suporte e resistência. Suporte e resistência, exatamente. Suporte e resistência. Olha só. O preço vem aqui. Olha o que faz o preço. Vem, quando ele te pega, ele te puxa. Olha só aqui o caso que eu te falei, ó, que eu falei há pouco. Deixa eu aumentar aqui. O preço... Dá uma seta aqui. O preço te pega aqui, mas olha como ele desce depois. E vem na Fibo de 38, quase na de 50. Faz a rejeição da média de 200 e sobe. E paga o segundo alvo, olha lá. Aí ele volta, ele testa a Fibo de 200 daquela projeção, que é a continuidade lá em cima, olha. Só então depois ele pagar o terceiro alvo. Aqui, olha, o preço passou para baixo, deu o setup com pullbacks de rejeição, mas a média não estava certa, o volume não estava certo. Não dá para entrar assim. Não dá para entrar em todo setup, todo pullback. Aqui, olha só, o caso. O preço passou para cima, fez o candle de pullback, mas já era o quê? Já era o terceiro alvo dessa pegada aqui. Se você saiu no segundo aqui, você não vai entrar aqui, de novo, porque você está vendo que o movimento está fazendo aqui e já vai pagar o terceiro alvo daquela entrada lá. Ele tem que fazer uma correção depois que ele faz o terceiro alvo. Raramente ele faz uma subida
pega sem considerar, sem correções significativas. Então, isso assim, é um ponto que tem que ficar muito atento. Mesmo Então, com essa correção aí, que voltou para o ponto de entrada. Mesmo com essa correção. Porque se você olhar, olha só, se você pegar essa mínima, a mínima mais baixa aqui, com esse topo aqui, ó, onde ele veio? Ele rejeitou os 70%. Mas precisa. Turma, Ele tá vamos deixar essa as perguntas pro final, daí a gente faz tudo essa- de uma vez só? Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil. Essa puxada aqui, ó, essa puxada aqui é, na verdade, um pullback deste movimento inteiro aqui, ó. Porque aqui, ó, ele fez uma subidinha, fez um pullback. Fez uma subidinha e fez um pullback. Fez um movimento, fez um pullback. Consolidou, fez o pullback do grande movimento, para então continuar, terminar aquele movimento inicial, para então fazer um outro movimento, corrigir e desce novamente. Aqui, olha, esse movimento aqui de baixa, se você olha lá, ele terminou o movimento, aquele movimento superior lá, desceu rapidamente, rejeitou na média de 200. Então, se você considerar esse movimento aqui, olha onde ele voltou para o back, nos 70%. Passou o 61,8, a primeira candle aqui rejeitou o 61,8, houve o pullback e aí reverteu. Se vocês olharem este movimento aqui, olha, houve o pullback, ele não chegou a pagar essa projeção da Fibon. Ele enrolou. Ele consolida aqui, olha. Ao redor da média de 200, né? Ao redor da média de 200. Então aqui a gente está falando de que horário? Aqui 1h40, já passou Londres, já passou Nova York. Isso aqui é Nova York, né? Deixa eu só ver aqui. Isso aqui, olha. Isso aqui é Londres, né? Ele veio, pegou a liquidez da Ásia, manipulou, subiu. Na abertura de Nova York, houve uma manipulação, pegou a liquidez desse pivô aqui, toda a liquidez daqui de baixo foi pega por esse candle aqui, por essa descida, sobe, manipula, pega a liquidez de Londres, toda a liquidez de cima de Londres, e reverte o movimento, e manipula novamente. A gente tem que ficar muito atento a esses movimentos de manipulação de máximas e mínimas de Londres e de Nova York, Nova York Open, porque é muito comum no ouro, é muito comum no euro-dólar, é muito comum no pound-dólar. E aí ele consolida. Ele consolida. Deixa eu ver que horário aqui. Aqui no fechamento aqui é o fechamento. Aqui já é a abertura do novo mercado. Então, do mesmo jeito que é comum na B3, a parte da tarde, sem movimento, com movimentos menores, mais calmos, tem que ficar muito atento para não cair em cilada de setup das médias, porque falta liquidez. Bora, vou mandar. Olha aqui, ó. O preço tá para cima, aqui fechou. A gente não vai fazer trade no final, você não vai fazer swing, né? Na Eagles não pode fazer swing. Tem que fechar a tua operação no final da tarde. De novo, o mercado abre aqui, desce, faz a manipulação de Sydney, sobe, consolida. Na hora que abre Tóquio, olha aqui, ó, ele vem, manipula a mínima de Sydney e sobe, e desce, e sobe, e desce, sem setup. Aqui não tem setup. O preço passa para cima das médias, a média de 200 está lá em cima, olha. O que significa a média de 200? É a média móvel macro utilizada pelos grandes players. Então, se a média móvel de 200 está subindo, é subida, eles estão comprando. Se é descida, eles estão vendendo. Então, a gente tem que ficar muito atento nessa coisa. Então, por mais que tenha isso aqui, ó, esse movimento aqui é o pullback daqui, olha, desse macro movimento. Então, o preço desceu,
fez um pullback, desceu, fez um pullback, desceu, olha só, desce menos, olha, nem pega essa mínima aqui, faz um pullback de novo para lá, aí desce, pega essas mínimas aqui, e aí já não tem mais mínima, já não pega mais. As médias estão se juntando uma com a outra, o preço volta a operar, consolidar em cima das médias, o preço sobe, tem o primeiro pullback, mas a média móvel aqui está para baixo. Pullback seguinte, que é esse pequenininho aqui, que a média já está voltando para cima. Então aqui daria uma entrada daqui para cá. Pagou o primeiro alvo certinho, ó. Tá claro aí na tela? Ele paga certinho, ó. E aí, pullback. O preço volta para as médias. A gente está falando aqui que, olha, isso é madrugada já, né? Isso aqui já é a Ásia. Isso aqui, deixa eu ver. Faz assim, ó. Cadê? Isso aqui é a Ásia. Vou pegar certinho aqui. Na verdade aqui, ó, se vocês considerarem, a Ásia termina aqui. Aí abre Frankfurt e em seguida, uma hora depois, abre Londres. Olha só, Frankfurt termina aqui. A Ásia termina aqui. Quando Frankfurt abre, pega a liquidez, consome a mínima da Ásia e reverte. E aí consolida, 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 consolida. Londres abre e fica em cima da média, não tem nada para se fazer. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um ótimo exemplo. O preço veio aqui, pegou a liquidez da Ásia, faz o movimento de reversão aqui, o preço passa para cima da média. Só vai ter um pullback aqui, ó, foram vários candles seguidos de subida. Setup bonito, perfeito. Só que a média de 200 está aqui. Você vai entrar? Não. Por quê? Porque você sabe que o preço vai embolar em volta da média de 200. Isso aqui, ó, se você olhar, tá vendo? Vou deixar aqui. Tá mais fácil. Fazer backtest aqui. Mesmo se não pagar o primeiro alvo, você não entraria? Não. Aqui, olha só, esse aqui é o que você está vendo na hora. Teve o pullback. Você traça a média ali rapidinho. É isso aqui, ó. Que você tem na tela para decidir se você entra. A média de 200 vai fazer o preço rejeitar. Quanto? Eu não sei. Pode ser que embole um pouquinho e depois passe? Pode. Você vai arriscar o seu dinheiro nisso? Eu não. Eu não arrisco o meu. E aí o que acontece? Olha só, em relação ao teu preço de entrada, o que foi que aconteceu? Você ficou no tô rico, tô pobre, tô pobre, tô pobre, tô pobre, tô pobre, tô rico, tô pobre de novo. Você gostar desse tipo de adrenalina, esse é o setup. Esse é o setup. Então, assim, essa é uma dica, assim, para vocês terem em mente. O setup está formado, a média de 200 está no teu caminho, não dá para pagar. É diferente, por exemplo, olha só, vamos criar esse exemplo aqui. É diferente que o preço, se esse candle aqui, ó, fosse o pullback. Aí, a tua projeção de FIB ficaria assim, ó. Daria para pagar primeiro, você está vendo que a média é de 200, né? Então, como é que seria o... Você está vendo isso aqui, ó. Um pouquinho menos aqui. Pronto, montou o setup. Bonito. Vamos imaginar que a média aqui já tivesse virado, né? Essa média móvel de 20 já tivesse para cima aqui. Você montou o setup, mesmo que ele faça um pullbackzinho mais aqui, tem esse espaço aqui para chegar. A média de 20 vai pegar o teu preço mais ou menos aqui, ó. Então, pelo menos o primeiro preço paga, o primeiro alvo paga. Mas, neste caso aqui, com pullback lá em cima,
pertinho da média de 200, não faz sentido. É jogar dinheiro fora. Olha, essa entrada aí do Doji não caracteriza uma entrada válida, correto? Não, não. Assim, depois você pegar uma prática, candles assim, ó. Dá pra ver aí? Esse dojizinho aqui? Esse dojizinho, em algumas circunstâncias, eu considero. Vai depender muito Aí do tá né? Tempo de tela. do feeling. Você precisa de tempo. Aí, eu provavelmente consideraria. Aí você presta atenção no volume, né? Que aí Exato, o volume está olha te só. mostrando, né? Exato. Porque aí o que acontece? A média de 9 tá aqui, ó, tá bonita, ela tá retinha para cima aqui. Este candle aqui veio, olha aí, rejeitou os 50% deste aqui e fecha para dentro do doji, para cima do preço de abertura do doji. Tá bonito. Dá para entender que esse candle aqui vai abrir, vai rejeitar, que você pode até esperar, né? Porque como esse candle seguinte aqui fechou abaixo dos 50% desse dojizinho, você fica esperto. Mas aí vem o seguinte, o 50, ele testa para baixo, rejeita os 50% deste candle aqui, que já foi verde, que fechou para cima dos 50 de si mesmo. Puta, dá para entrar aqui. Você pode até esperar, faz a entrada aqui, ó. Aí dá. Se você olhar, dá para assumir o risco, porque aí teu preço fica assim, ó. O teu setup, tua entrada fica assim, ou assim. Tá lá, fecha aqui em cima do dedo, você não vai colocar algo, você fecha no dedo aqui em cima. Sim. Primeira vez que você segura, na hora que o preço fecha pela primeira vez abaixo da média de 9, você sai fora. Então você fecha aqui. Só por segurança, porque o preço poderia voltar a despencar de uma vez, né? Bateu na média de 200, ele pode despencar de novo. Aqui ele ainda fez uma enrolação, mas... então, mas aí vem do feeling, aí você precisa de tempo de tela. Precisa fazer o que eu estou fazendo aqui. Se não quiser fazer replay, tudo certo, mas faz backtest assim. Põe essa parte da tela, que é onde esconde os candles, mais no meio, e vai fazendo isso. Poxa, o que é que eu faria aqui? Vai traçando, vai deixando as fibras na tela. Então aqui, por exemplo, ó. Aqui um outro exemplo, olha só. Setup bonito. O preço estava numa consolidação. Olha aqui, ó. Como é que você faz com consolidação? Você traça a caixa e fica esperando fechar para cima ou para baixo. Este candle aqui fechou para baixo. A média de 20, a média de 9 já começa a apontar para baixo. O que você espera? Em algum momento vai dar o setup. Aqui, ó, logo em seguida, o terceiro candle. Você fica esperando para entrar onde? Aqui embaixo. O preço faz o pullback lá, rejeita a média de 20, rejeita a caixa e desce. Este candle aqui te pega. Ele testou para cima, ele desceu, te pegou, você tá na trade. Aonde é que ele foi buscar? Olha aqui, se você coloca o teu stop loss aqui, você tinha sido tirado. Que é onde eu colocaria. Aqui teria me dado stop. Eu teria colocado na máxima aqui, um pouquinho para cima na média de 20. O preço volta para cima da média de 20 para então descer. Qual que é a FIBO aqui? Olha lá, ó, ele rejeitou a 76,4. Fez uma super correção, uma correção super profunda. Por quê? Provavelmente vai descer. Nem desceu tanto, mas... Então, aí você faz o quê? Dá para entrar de novo. Porque olha só. Como é que tá a tela? O que você está vendo na tela? Você está vendo isso aqui, ó. Você foi tirada. Deixa eu sair daqui. Você foi tirada. A média de 9 vira para cima. Tempo de tela. Até aí, puta, vai voltar para dentro da caixa. Não. Tá coincidindo com o quê? Com a tua entrada aqui, ó. Fechou abaixo da tua entrada anterior.
Na hora que esse candle aqui testar para cima, você entra. E aí, então, você está assistindo, você está na dúvida, olha, nesse momento, todas as médias estão para baixo, inclusive a de 200. O preço abre, fecha lá em cima, rejeita a média de 9 e volta. Você tem que estar pronto para entrar aqui, porque é a confirmação do setup de continuidade para baixo. Leitura de contexto. Perfeito, Ale. Perfeito. Leitura de contexto. Então, aí, aqui, é essa FIBO aqui. Vou ajustar aqui. Ó, pagou o segundo alvo. Acho que até pagou mais, né? Pagou mais. Pagou o terceiro também, ó. Então, aqui, então, no Forex, você trazer o teu stop tem que ser mais folgado. Você tem que estar disposto a perder mais dinheiro, deixar mais dinheiro na mesa. Por quê? Porque os pullbacks são mais profundos. Aqui, ó. Qual é o pullback aqui? Ele está falando desse movimento aqui, ó. Ele vem aqui e volta. Então é isso aqui, ó. Olha lá. Ele volta no 70, tá vendo? Então do pivô aqui, olha, ele vem, desce, retorna no pivô. Olha só como é interessante. Como aprender a olhar para as médias. Esse candle verde aqui, ele vai e fecha na média. O outro testa para cima e volta abaixo da média. Está dizendo o quê? Ele está descendo, continua descendo. Candle curto, um outro aqui ainda curto, não rompe a mínima desse aqui, mas fecha abaixo da abertura aqui, fecha abaixo do fechamento desse aqui. Poxa, está abaixo da média, está tudo apontando para trás. Leitura de contexto. Testou para cima, não tem que ter medo, entendeu? Ou se saiu, se por acaso você saiu, dá para entrar de novo. A mesma ideia lá de cima. O preço vem aqui, testou para cima, rejeitou a média de 9, na volta, entra. E aí vem bonito. Então, dá para deixar, então, como no Black Arrow dá para fazer parcial, dá para entrar com lotes separados, sempre pagou o primeiro alvo, deixa um contratozinho aberto, 2, para ver se paga o terceiro. Esteja disposto a perder, a deixar um pouco na mesa para um contrato, porque essa leitura de contexto pode te trazer aqui, ó. Tá falando de quantos pontos a mais? 45 pontos do primeiro alvo, 40 pontos do segundo. Então, acompanhando o setup, acompanhando as médias. Aí, olha só. Por que eu sugiro que vocês olharem bastante, pegarem um tempo, final de semana, à noite, disponibilidade de vocês, e aprender a olhar para as médias, ter um olhar mais refinado para o comportamento do preço em relação às médias. Olha essa barriga que abre aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Se eu consigo fazer esse espaço aqui, ó. Isso aqui não vai dar muito certo, não. Isso aqui, ó. Esse distanciamento, ao contrário, né? Esse distanciamento aqui, quanto vocês vão aprendendo a olhar, ficar mais esperto. Olha só, a distância da média de 9 vai alargando. O preço está perdendo força para continuar descendo. O preço vai ter que buscar a média para então rejeitar e continuar descendo. Você vai pegando esse olhar para entender que esse distanciamento aqui, ó, você tem que ficar esperto porque vai ter rejeição, vai ter uma correção. Então, você vai arrastando o teu contrato lá que escapou do primeiro alvo até você começar, poxa, ficar esperto aqui. O preço fechou acima deste candle aqui, olha. Veio buscar o preço, você sai aqui, ó. Vai trazendo no candle a candle. O preço volta, olha só. Tem gente corajoso que entra aqui, ó. Entra aqui. Por quê? Olhar tempo de tela.
Olha que faz essa barriga longe da média de 9, a média de 20 está ficando inclinada esquisita lá para frente. O preço vem, fecha dentro deste espaço aqui entre as médias, sempre faz uma correção, rejeita, volta para cima das médias. Dá uma olhada no volume, vê se dá para fazer alguma leitura aqui para confirmar ou não. Olha só, olha o volume desse dojizinho aqui, ó. Olha como ele cai em relação aos outros. O preço está revertendo mesmo. Se você entra aqui, você pega esse movimento aqui. Olha como o preço está indo buscar a média de 200 e aí volta. Aqui não deu setup, porque a média de 20 estava para baixo. O setupzinho que dá é esse aqui, ó, mas a entrada não te pega. Por quê? Esse pullback aqui não dá para fazer forex sem FIBO todo o tempo, gente. Olha só, tem que estar sempre olhando o FIBO. Preço lá de cima veio, isso aqui é a correção para continuar descendo. Vai onde? Os 70%, na FIBO de 70%. E nem é uma FIBO, né? 70 não é uma marca, não é número Fibonacci. Mas funciona. E aí ele continua descendo, ele volta a descer. Então aqui você pode pegar o preço da descida, espera ele fazer essa confirmação, pode dar uma entradinha menor aqui, sabendo que ele vai buscar a FIBO de 50 para fazer o pullback, né? Se essa subida aqui é um pullback dessa descida, porque a gente está falando preço abaixo da média de 200, tendência de queda, leitura de contexto. Então o preço está fazendo isso aqui, fez essa descida toda, ele tem que fazer uma correção. Ele tem que fazer uma correção. Então na hora que aquele preço para aqui, então essa correção aqui é muito pequena. Para essa descida aqui, até ok, mas ele vai fazer o quê? Vai continuar descendo. Na hora que abre este espaço aqui entre as médias, ele vai fazer uma correção maior. Isso vem, faz uma correção maior, aí faz uma correção de si mesmo. Olha só. FIBO, tem que estar sempre olhando o FIBO. Ó, o preço rejeita os 50% deste movimento aqui, ó. Opa. Desse movimento aqui, ele vem certinho no 50%. Significa o quê? Ele vai corrigir um pouco mais. 50%, quando ele corrige no 38% ou no 50%, ele vai continuar o movimento. Rapidamente, ele não está descendo aqui. Ele sobe lá. Aí de novo, olha, ele faz esse movimento, corrige, aqui nem dá 50%, aqui ficou no 38%. Não, aqui deu assim, aqui, esse movimento menor aqui, olha, ele faz esse movimento aqui, rejeita no 38% e sobe mais um pouco. Isso aqui, na hora que o preço começa a virar aqui, isso aqui é correção para continuar, isso aqui foi uma correção para continuar subindo. Como é que você olha isso? Qual que é essa correção? Onde é que você está aqui em relação a essa FIBO aqui? Que foi aquela que eu coloquei lá atrás. Olha aqui, 70%. Ele passa os 61, nem chega no 76. E aí, então, isso aqui, se ele chegou até aqui, com a média de 200 aqui, é muito pouco provável que ele vai continuar subindo. Tem que ficar esperto. Ale, Aqui, e você faz parciais aí? Sempre parciais. Eu sempre deixo um contrato sobrando. Só por Normalmente, via das dúvidas. Com 3 contratos, 5 contratos, ou como é que... Depende da conta. Depende da até conta. 50 mil no ouro, não entrem com mais de 2 contratos que vocês vão fazer besteira. Se você não tem prática, cara, não importa a conta que você tenha. Vai com 2 contratos, 3 no máximo, para sair com 2 no primeiro alvo e deixar um pro que for possível depois. Tem experiência, não faça. Você tem que ter pelo menos um mês 2 lucrativo, pegando essa leitura bem tranquila para poder entrar com mais contratos, porque pesa, né? Pesa. Tem que ter gerenciamento. Por isso vem para baixo da média, olha só.
Então aqui, né, neste aqui, ó, ele não te pega. Mesmo que você tenha posicionado, acreditando, esperançoso que ele vai subir, que horas é aqui? 1h30. Aqui foi Nova York, olha. O que Nova York foi buscar aqui? Eu não estava muito distante. Ó, Nova York vem, aquela descida, fechamento de Londres, e aí inverte o movimento. E aí continua descendo. Aqui não pega você na entrada, mas aqui deu entrada, olha. Então é isso aqui, ó. Ale, mas o correto é pegar no primeiro rompimento, não? Oi? O correto é pegar no primeiro rompimento aqui. Como o primeiro rompimento? Abaixo nessa última alta aqui. Aqui, isso. Aqui. Agora a gente está invertendo. O preço passou para baixo da média de 20. Primeiro pullback com a média descendo. É esse aqui. Aqui tá até questionável, porque depois ela sobe em seguida. Mas esse aqui foi o primeiro pullback. Então a entrada oficial está aí aqui do setup. Sim, para venda, mas agora para compra seria nesse atrás aqui. Ó. Ah, não, para compra aqui, isso, para compra atrás. Aqui, ó. Não, no anterior. Peraí. Para compra, não, para compra aqui. tá aqui, não, tá aqui embaixo. Não tem entrada aqui. Olha aqui, ele rompeu as médias, fez o pullback, a entrada sim, aqui sim, desculpa. Sim, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aí ele pegaria a compra, você acompanhava, fazia... Não pega a compra. Aqui, olha, esse pivô aqui, essa correção, a média de 20 está virada para baixo. Não valida o setup. Não é onde a gente tem que ficar atento, então, também nisso. O primeiro pullback que dá a média para cima é essa vela aqui, ó. Só que você posiciona na máxima do pivô. No caso, o pivô, a máxima do candle anterior é maior. Então vai ficar na máxima desse candle 161. O preço não voltou lá depois, ele não te pega. Você não entra nessa operação. Não tem stop valeu, aqui. Tá? Valeu. Eu já estava vendo então, tem que ficar atento a essa questão da média, ela tem que estar virada para cima. Por quê? Para aumentar a rentabilidade. Teria te dado uns pontos aqui? Teria. Mas olha só isso. Então, um candle e meio, o que depois reverteu. Então, no momento em que a média vira para cima, esse aqui é o primeiro candle de pullback com a média voltada para cima, o volume caiu aqui, o que nem caracteriza a reversão, que foi uma reversão bem sutil, bem sem pressão, vamos chamar assim. A entrada está aqui em cima, não te pegou. Aí o preço passa para baixo. Ok, vamos olhar para a venda. Você posiciona, se você fosse rápido, você teria sido pego neste candle aqui, no candle seguinte. Sempre deixe descolado. Algo que eu aprendi com a LTX e sempre faço isso. Você só teria sido pego aqui, ó. Neste candle aqui. A média já está virando para baixo, que aqui ela está meio horizontalizada. Aí olha só que interessante aqui. A média de 20, enquanto a média de 9 está vindo para confirmar a descida, confirmar a tendência de queda, a média de 20 serve de resistência. O preço não fecha para cima de 20 e a média de 9 vem descendo. Aí, olha só, na hora que a média de 9 passa para baixo da média de 20, o preço não fecha acima dela mais. Então, até a tua entrada, então, esses candles todos aqui, deixa eu... esses candles, isso aqui, essa consolidaçãozinha, ó, ela está abaixo da média de 20, o preço vai sempre, a média de 9 vem empurra ele para baixo, o preço está descendo. Então, a tua entrada, então, o que eu falei lá atrás, como é que você faz com consolidação? O primeiro candle que romper a consolidação, já que consolidou em seguida, você não entrou, em seguida ao setup, você não entrou na trade, espera fechar abaixo da caixa.
fechou abaixo da caixa, o seguinte, testou, você entra. A tua entrada segura estaria aqui, ó. Ô Alessandro, uma dúvida. Igual você falou em cima, esperar sair da consolidação. Mas também porque a média de 20 já está lateral aí, né? Igual você explicou lá embaixo, lá, ó, perto do candle 152, ela está apontada para baixo. Nesse caso aí, ela está lateral, ainda ela não está apontada para baixo. Então é melhor esperar, né? Esperar. Se você quiser ser mais conservador, você espera um pouquinho. Mas por que a média de 20 está horizontal? O que vai acontecer aqui? O que máximo que pode acontecer é você entrar um pouco mais tarde na operação na hora que confirma, como é o caso que eu estou sugerindo aqui. Mas eu fiz uma operação no dólar hoje e a média não estava apontada para cima. E realmente você passa mais calor, viu? É melhor esperar. Você passa mais calor. Tem que esperar dá bom muitas mesmo. vezes? Dá bom, como aqui, ó. O preço fechou para cima da média para cima da média de 20, vem e faz esse pullback. Você quer entrar aqui? Você quer entrar acima desse pivô? Você só vai ser pego neste candle aqui da frente, ó. Vai ser pego lá na frente. A média já tá para cima. Seguindo esse pivô aqui, na hora que você entra na trade, a média já tá para cima. Vai te dar só um pouquinho. Não compensa. Porque essa coisa da média ter que estar apontando na direção da tendência que a gente quer é só para garantir a assertividade, para aumentar a assertividade. Aí vai de você a quantidade que você tá disposto a perder, entendeu? Se estiver perdendo gerenciado, tá tudo certo. A estratégia é lucrativa. Então, neste caso aqui, ó, o setup é este aqui, a entrada tá aqui. Você entrou um pouquinho mais tarde, só por uma questão de segurança, o alvo continua o mesmo. Não é porque você mudou a tua entrada que você vai mudar o alvo. Você não vai trazer o alvo para cá, aonde você entrou. Mas a assertividade em porcentagem ela aumenta. Ela aumenta se você manter o alvo original. Sim. O alvo original. Você vai ganhar um pouco menos, você vai deixar um pouquinho, no caso tem aqui, sei lá, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, tem 3 pontos. O primeiro alvo ele pagou, então olha o exemplo aqui, ó. O preço veio, então como é que você tá? Você tá na trade. Deixa eu voltar lá. Você tá aqui, ó. Você tá esperando ele te pagar. Você deixou 2 contratos em cima do alvo, ou descoladinho do alvo, meio ponto ali, e o outro você põe aqui no segundo. Ou põe ele para baixo para esperar candle a candle. Então, eu deixaria no segundo alvo. Normalmente eu deixo no segundo alvo meu contrato sobrando. E aí o que acontece? O que aconteceu aqui? O preço veio, pagou teu contrato, 1 ou 2 contratos que você tenha, deixou o outro lá. Ele voltou, testou a média de 9 e fechou doji. Você vai sair? Não. Você pode trazer o teu stop que estava lá embaixo, lá em cima, né, para cima da média de 20, você traz ele para a tua entrada, por exemplo. Deixa esse espaço para o preço respirar. Porque, olha só, normalmente o que acontece é isso. E aí o preço fechou com potência, essa candle veio com potência. Quase pegou o teu outro contrato. O que você faz? Você puxa ele para baixo. Traz o alvo para cá. Por quê? Porque tem muita força aqui. Ele vai passar o segundo alvo. Olha lá. E aí você traz, aí você empurra o teu outro alvo lá para baixo, teu outro contrato lá para baixo, e vem no candle a candle. E aí você traz ele para metade desse candle aqui, que é o primeiro alvo. Opa. Traz ele para perto. Traz ele para cá. No dólar eu fiz desse jeito hoje. E aí, então aqui, você já estaria aqui, ó. Você teria sido tirado agora. Então você ganhou pelo menos meio... Como chegou muito perto aqui, na hora que ele dá esse recuo aqui, que ele rejeita aqui, eu traria ele para bem perto aqui. Eu teria saído nesse candle aqui, ó. Tá? Eu teria saído logo em cima. Porque aí aqui, ó. Aí é a história da caixinha aqui, né? Consolidou aqui.
preço voltou para fora aqui, eu teria deixado a minha saída aqui, ó. Deixei isso aqui de ponto na mesa. Tá tudo certo. Eu não me lembro o que aconteceu aqui. Olha, até continua descendo mais um pouquinho. Se você for, nós vamos até meia-noite aqui, hein? É que o Forex, a amplitude dele não acaba nunca. Aí, olha o que tá acontecendo aqui, ó. O preço está fazendo uma barriga distante da média de 200. Ele tem que voltar lá em algum momento. Mas, ó, o preço bagunçado, misturado nas médias de 20, não se opera. Aqui, ó. Aqui, por exemplo. Vamos lá. Que horas que é isso? Aqui não dá para operar porque é 6 horas da tarde. Mas aqui um exemplo, ó. Se o preço está assim, fazendo essa consolidação em volta, seja num outro horário que não de fechamento do mercado. Candle grande, forte, traz o preço para baixo, mas não rompeu aqui, ó. Deu o setup. Você vai entrar? Não pagou, ó. Passou calor. Olha aqui, ó. Não pagou. Então tem que tomar cuidado. Olha como muda a visualização da tela, dependendo como tá. Olha como muda a perspectiva. Assim você pode ficar sedutor. Puta, o preço passou para baixo, vai embora agora. Mas se tivesse assim, se o teu gráfico tá assim, você fica mais cuidadoso. Então tem que estar movimentando o gráfico para tirar essas ilusões de ótica. Porque aqui, ó, puta, o preço está fazendo uma oscilação, você tá assim, puta, o preço vai continuar descendo. E não vai. Ficar atento ao horário, gente. Aquilo que se fala muito que a gente aprendeu muito na LTX, da parte da tarde, o Forex tem operações. Nova York volta do almoço às 2 horas da tarde e dá operações. A B3, se vocês olharem esse setup das médias na B3, é muito comum, deixa eu até ver aqui o último dia, eu estava olhando. É muito comum o preço ficar bagunçado, o preço do índice melhor falando, mais frequentemente. Ele faz uma bagunça na primeira parte até o almoço, até ali uma e pouco, e aí ele dá o setup certinho das médias. E aí ele anda 800, 1000 pontos, vai lindo para cima, vai lindo para baixo. Aí limpo, sem pullback, sem calor, sem nada. Então, vocês verem, até assim, se vocês estiverem fazendo operações com outras estratégias no dólar, no índice, e ficou aquela coisa meio bagunçada, meio truncada, fica esperto, não perde dinheiro, não fica tentando achar a operação nessa parte da manhã, espera o setup das médias de tendência. Quase todo dia, é raro ter um dia que não tem tendência, que não te pague pelo menos o primeiro alvo, o segundo alvo numa operação como essa. Vou mostrar um negócio para vocês que é bem interessante na B3. Será ao vivo agora, né? Quer ver? Olha só. Peraí que eu não posso fechar o negócio aqui. Olha só. Faz da primeira candle de 15 minutos para facilitar a vida.
Tem uma ferramenta no Profit que chama canal. Mínima do primeiro candle de 15 minutos. Máxima dele. Onde é que você ganha dinheiro? Na hora que o preço sair com alguma perspectiva de movimento dessa caixa de 15 minutos. Ele vai, fica, sai, não sai e volta. Mas dentro, olha que horroroso. O preço vai lá em cima. Isso aqui é do... Peraí. Aqui, ó. Rafael tá bravo de estar olhando o índice aí. Não tô. Não é dólar, esse é dólar, esse é dólar. Tá falando do dólar. Isso aqui Na verdade, o dólar, a B3, tá de chorar. Esse mês a frequência tá muito ruim. Tá muito ruim mesmo. Olha só, o candle de 15 minutos. Essa é uma outra coisa também, gente, que o V da B3, que eu chamo de V. Não sei se eu consigo fazer aqui. Como é que faz aqui? É isso aqui, ó. Eu precisava daquele negocinho de fazer a apresentação. Quase todo dia, logo no começo, até o candle 12. Tem uma inversão. Procura. Passeia pelos pregões. Sempre tem um V, raramente não tem. Raramente não tem. Olha aqui, ó, dia seguinte. Ele abre aqui, ó. Ele abre aqui. Para só então reverter. Ele manipula e aí ele faz o movimento. Olha como ele passa, ele ignora a média de 200 aqui, ó. É diferente do Forex. Aqui, olha, a média o setup das médias aqui só foi dar setup mesmo. Não, aqui até que deu aqui, ó. Teria uma entrada aqui. O preço abriu aqui, sobe para cima das médias, passa para baixo da média, faz esse pullback, a entrada estaria aqui, ó. Teria dado. Opa! Teria dado sem calor nenhum. Opa! Como é que eu tiro a mão aqui? Teria dado 20 pontos. Eu peguei foi essa aí ontem. Aqui teria pagou o terceiro alvo, ó. Foi mesmo. Pagou o terceiro alvo lindo, sem... Eu não tava pegando. Sem calor nenhum. Foi maravilhoso isso aqui. Mas fique atento a isso, ó. Deu 15 minutos, traça esse canal, ou uma caixa, o que você quiser, máxima e mínima do 15 minutos, dos 3 primeiros candles de 5, e fique esperto por o que vai acontecer. Quanto é que o dólar e o índice está te enrolando, fazendo você acreditar que vai acontecer alguma coisa e ele faz algo diferente. Mas assim, ó, como eu estou fazendo aqui, ó, passa e vai riscando os dias. Volta para trás. Alessandro. Olha aqui, ó, de novo, ó. Vem aqui e sobe. Depois faz de novo. Vem aqui, te engana um pouquinho, desce e sobe. Ó. É muito comum, tem que ficar esperta. Porque dá para evitar algumas dessas operações de... Aqui, ó, um ótimo exemplo. O preço abre para baixo da média de 9 e de 20. Teoricamente, tem uma entrada aqui, ó.
o preço Hoje Vai foi caindo, assim. Hoje o dólar O- foi assim. eu não sei, eu não peguei o dólar hoje. É isso que eu ia falar. Hoje ele fez isso, só pra você ver. Querendo É. ou não, tinha uma entrada aí, tá vendo? Tinha uma entrada aqui, ó. É, eu Tinha uma entrada entrei. aqui. Só que aí. Eu fiz essa entrada aí, foi loss. Logo cedo. O volume, ó, o volume tá acima da média, tá vendo, ó? Eu coloquei a média aqui para vocês verem. O que acontece, olha só. Se você pensar, a mínima, eu espero que o stop tenha sido pequeno, que vocês tenham se protegido, porque olha só. O 12 tá alvo, o 13 nega, o 14 reverte. Isso aqui é rejeição de fundo. Que fundo? A mínima de ontem. Não houve nem tomada de liquidez. Ele nem pegou a liquidez. Ele simplesmente rejeitou no ponto. Então, olha que isso. Olha que... Por sentimento, eu entrei, mas assim, mais pelo setup, mas por sentimento eu tava achando que tava muito esquisito esse movimento aí, porque, principalmente por causa dessa mínima mesmo aí de ontem. Alex, Se ele quisesse descer, onde que ele fechou o doji, ele já tinha descido. já tinha descido, exato. Isso aí. Ale, É isso vamos aí. abrir pra tirar dúvidas pra gente. Vamos. Então, assim, esse feeling, Alex, você vai pegando com o tempo de tela. Tem que ficar esperto aos sinais, olhar contexto, entendeu? Verdade. Vale para as duas coisas. A leitura vale para os dois, para Forex e para B3. Não faz diferença. Turma, quem tiver dúvida, ergue a mão aí já pra gente vir tirando as dúvidas, por favor. Eu acho que do operacional aí foi top, a refinada que você deu, Ale. Obrigado pelo seu tempo. Você tem uma aula aí que você vai participar. Não, de boa, E vamos tirar as dúvidas, vamos lá. tempo pra gente aí, cara, maravilhoso. Pessoal, assim, façam perguntas, fiquem à vontade, entendeu? A gente está aqui para ajudar. Vamos lá, Augusto, manda a sua aí. É que se a gente continuar, principalmente no Forex, é infinito. Eu vim para cá para mostrar essa coisa, assim, elementos básicos, essa Sim. dica do 15 minutos, para não perder dinheiro na B3, Sim, entendeu? sim, Ficar mais sim. esperto, Foi top. mais leitura de contexto e tal. Fala com a gente, Augusto. Bom, vamos lá. Ô Ale, explica de novo a questão das médias 9 e 20 juntas. Se tá junto, não é bom entrar no trade, é isso? Olha só, média móvel horizontal significa consolidação. Olha aqui, ó. Olha Não, aqui, ok, mas elas estando próximas uma da outra, você falou alguma coisa de estar próxima? Assim, aqui, uma coisa é a seguinte, ó. A média de 9, o que significa a média de 9? O preço, vamos chamar de o preço na escala aqui, de preço, na barra de escala de preço. O número equivalente da média de 9 significa o quê? A média do fechamento das últimas 9 candles. A 20 é a média dos últimos 20 candles, tá certo? Então, O que acontece? A 20 ela vai estar sempre mais distante do preço. Ela sempre demora mais tempo para reagir, porque é uma média com mais informação, né? Então, olha só, porque quando consolida, as médias se aproximam. Quando pega a tendência, a média de 9 continua perto do preço, como ela sempre fica, e a média de 20 fica mais distante. Por quê? A média de 20 aqui está fazendo a média de 20 daqui, ó, todos esses candles aqui de trás. E a de 9 está só desses aqui. É menos. Então, o que significa? Que o preço vai descer, a média de 20 vai demorar um pouco mais para descer, para mostrar a queda. Por isso que muita gente fala assim, não gosto de média móvel porque é uma informação atrasada. Ela é atrasada, mas ela valida movimento, valida estratégias de tendência como essa. Então, no momento em que você tem as duas médias apontadas para baixo, distanciadas, elas começam a se distanciar, mas apontadas para baixo, elas estão te dizendo que o preço vai cair. O contrário também é verdade. Olha só, aqui, ó, o preço está descendo. A média de 9 está bem justa no preço, porque é assim que tem que ser. A média de 20 está descendo aqui. O preço já reverteu, olha. Só que a média de 20 está mostrando
A média desses candles todos, a média de 9 só está desses aqui. Por isso que ela está assim. Por isso que o preço passa para cima da média de 9, enquanto a média de 20 ainda continua apontada para baixo. A média de 9, a média de 20 leva um tempo para refletir essa pernada aqui, ó. Tá certo? Então, no momento que o preço, que uma média se aproxima da outra, tá te dizendo o quê? Tá confirmando possível reversão, né? Tá te dizendo, desculpa, as médias estão se aproximando, ela tá te dizendo, alguma coisa vai acontecer com o preço, ela vai parar de cair, vai consolidar ou vai reverter. Na hora que as médias perdeu a força, né, Ale? Perdeu a força. Na hora que as médias cruzam, poxa, é muito provável que seja uma reversão de tendência. Aí na hora que elas começam, as duas apontadas para cima, vão ficando paralelas assim, surfa a tendência. Vai embora. A hora que a média de 9 vem pegar a média de 20, significa que tem outra mudança de preço. Como aconteceu aqui, ó, tá acontecendo aqui. Olha só, a média de 20 aqui, nesse ponto aqui, ó, a média de 20 continua apontada para cima, mas o preço já está descendo. Então essa é a leitura. Então, você vai entrar numa operação aqui, pode acontecer, deixa eu ver se eu consigo tirar esse lixo daqui, peraí. Ó, a média de 9 está se aproximando. Vamos esquecer da média de 200. Esquece que ela está aí. Só a leitura da média de 9 de 20. O preço parou de romper máximas. Pelo contrário, está fazendo topos descendentes. Olha só. Pode ser um pullback? Pode. Você vai pagar para ver onde? Espera. O preço fechou para baixo da média de 9. Não rompeu o candle anterior, mas descansou na média de 20. Não faz nada, espera. Topos descendentes. Opa. Topos descendentes. Doji. Preço veio. Tá esquisito aqui, mas topos descendentes. Você vai fazer o quê? Você vai fazer alguma coisa? Não. Opa. Significa algo. Não, até porque a entrada estaria lá no topo do... Eu não tô enxergando 66 aí, né? Aqui em cima... 60 Aqui é 68, 69, 70 tá aqui. Essa máxima aqui é 66, isso. Isso, ó. Se fosse considerar essa entrada, mas não é entrada aí também. Não é entrada, a entrada tá aqui, lembra? Que a gente trouxe a entrada pra cá, ó. Aham. O doji, né? Isso. Né? A entrada estaria aqui, ó. Então, a tua linha de entrada seria essa aqui, ó. Então, a leitura das médias é uma leitura de informação atrasada, mas ela te diz muito adiantadamente. O movimento delas, o comportamento delas em relação uma à outra, e a média de 200, diz muita coisa. Você pode deixar de perder muito dinheiro. E outra coisa que você falou é que é importante que a média de 20 esteja inclinada, né? Isso. Essa inclinação é no momento que começa a fazer a correção ou no candle de entrada? No candle de entrada. No candle de entrada, né? Porque muitas vezes na correção ele ainda tá aqui, ó, tomando a inclinação, né? Então não tá com a inclinação legal ainda. Olha só, aqui, por exemplo. Esse aqui é o que você tá vendo na tela. Tira assim. Esse aqui é o que você vê na tela. Esse aqui é o candle. Ó, o preço estava aqui embaixo, passou para cima, fez um pullback. Claramente a média de 20 está para baixo. Uhum. A média de 9 já está querendo ir para cima. Então a gente está assim, ó, a leitura está aqui. Você está olhando, a média veio junto, separou, veio junto, separou. Vou fazendo essa bagunça aqui. Aqui está juntinho. O que vai acontecer? O preço fechou para cima da média de 20, com força agora, olha. Isso aqui é um candle de força em relação às anteriores, acima da média de 20. Tem o pullback. Continua acima da média de 20. Rejeitou a média de 20. O que vai acontecer? Caracterizou o setup? Não. Média de 20 está para baixo. Média de 20 está horizontal, o preço volta para cima. Mas não rompe o candle de pullback. Dojizinho. Mas a média de 20 já está virada para cima. Opa! Setup feito. Onde está a entrada? Aqui, ó.
Tá esquisito? Tá meio plana? Tá. Pegou. A média já tá mais para baixo, já tá mais inclinada, já tem uma barriguinha aqui. É difícil de ver? Por isso eu incluí a média de 9. Quando eu aprendi esse setup um tempo atrás, a média de 9 não existia. Eu que incluí a média de 9. Porque a média de 9 aqui tá me dizendo que o preço vai subir. Porque tá distanciando, tá subindo muito próxima do candle. Que é o papel da média de 9. Ele acompanha o preço de perto. Não, legal. Show? Entendeu? Podemos ir pro Levi? Bora. Obrigado. Valeu, Augusto. Tamo junto. Ah, não, peraí, só mais uma coisa, Ale. Tinha um topinho ali à esquerda. Puta, eu não enxergo esses números aí. Aonde, pra cá? Considera essa entrada aí e você tinha uns topinhos à esquerda ali, ó. E você tinha falado que não era legal entrar quando tinha topinho à esquerda, né? Topinho à esquerda? Isso, acho que é bem aí onde está o teu apontador mesmo. Isso. Não, aqui não é uma entrada de qualquer forma, por isso tá para baixo da média de 20. O fato de ter esse topo aí, ele é um atrapalhador para o setup? Não, na verdade ele é uma confirmação, esse candle aqui especificamente, esse doji aqui, ele é uma rejeição de média de 20, rejeição de subida, está caracterizando um pullback. Acho que eu cheguei a medir, essa descida aqui, e esse pullback deu 61,850, ele rejeitou 50% aqui, deste micro movimento aqui, ó. Então o preço vai continuar descendo. Mas olha só, esse rompimento aqui, essa pernada rompeu muito pouco a mínima ali. Rompeu muito pouco e voltou. Então não me mostra muita força de continuidade de movimento de descida. Porque a distância entre essa mínima aqui e a mínima desse pivô é muito pequena. Olha só, aqui nem tem distância. Essa descida aqui não rompe esse pivô. Esta aqui rompe com muito pouco em relação ao anterior. Tá descendo? Tá, mas... bom, a gente não teria entrado aqui de qualquer forma, mas de repente você pode querer entrar, porque olha só, isso aqui é um outro setup. O preço vem... Aqui no caso foi abertura de mercado, né? Mas é mais difícil. Mas aqui tem o spread, aqui é muito horroroso. Mas vamos imaginar que não seja abertura. O preço vem aqui e faz essa curva aqui, ó, de topos. Estabiliza aqui, rejeita, olha aqui, não tem nenhum fechamento acima da média de 20. Significa o quê? Que ele vai descer. Você pode fazer o quê? Qual que foi a mínima dessa curva aqui? Qual que é o pivô mínimo? Aqui. Você tem uma entrada aqui, ó. Te deu quanto de... 16 pontos, 17 pontos. Até a mínima aqui embaixo. Aqui de novo, o preço desceu... Na hora que ele recua aqui, você sai aqui. Você saiu com quanto aqui? Te deu 12 pontos, aí faz o pullback. De novo, não fecha nada acima da média de 20. Pô, tem essa LTA aqui. Na hora que fechou abaixo, você entra aqui, ó. Isso é outro setup. Você pega até aqui embaixo. Porque a média de 20 está te dizendo, como o preço não fecha acima da média de 20, está te dizendo que ele vai continuar descendo mais um pouco. Mas aí aqui, ó, o preço não fecha acima da média de 20, mas as mínimas estão cada vez mais altas. Sim. Vai entrar aqui? Não. Então essa é a leitura, como é que você pode usar? Então, essas são algumas formas de como você pode usar a média de móvel na tua leitura, as médias móveis na tua leitura. Não, show de bola. Obrigado, Ale. Valeu, Augusto. Vamos lá, Levi. Obrigado. Olá, gente. Boa noite mais uma vez aí. Boa noite. Essa média que você coloca aí no volume, até um colega fez a pergunta no chat, é média de 9 ou de 20 no volume? No volume da... No gráfico de volume aí embaixo, isso. Aqui, acho que a média é de 9. Deixa eu te falar. Não, até de 14, ó. Tá de 14. 14 aritmética. Aritmética. Tá, e no gráfico é 9 exponencial, 20... 9 exponencial, 20 aritmética, 200 aritmética. Aritmética, perfeito. Então, é assim que eu aprendi que os big players fazem, entendeu? Eu repito. Uma pergunta bem
tosca, tá? Como Nada você, tosco. como você tem observado que ele sempre respeita a média de 9, por que então não entrar na média de 9? Não Quando respeita a média de 9, mais volátil. É Quando mais ele volátil. bate, quer dizer, não dá para já fazer a compra ou a venda aqui. Por Sabendo, exemplo. por exemplo, nesse aí que a seta que você está Aqui, ó. mostrando. Aí, qualquer lugar. A seta que você está mostrando. Aqui deu bom, mas olha só aqui, ó. Teria pago o primeiro alvo. Aqui teria pago o primeiro alvo. Enfim, se tivesse entrado nesse Entrado nesse. nesse segundo Aqui é o Candle 4, né? É Candle 4, ó. Entrou no Candle, na máxima do Candle 5, ele te pega e continua e te pagou o primeiro alvo. É que o setup da média de 20 é um setup de tendência, é para você surfar com a tendência longos alvos. Quando você não respeita, porque a média de 9, ela é muito volátil, ela não mostra a tendência. Ela te mostra o que está acontecendo num espaço muito curto de tempo. A média de 20 já responde para a tendência. Ela já é mais fiel à tendência. Você pode ajustar, tem gente que prefere... o seu Antônio, o pai do Rafael, usa 21. Tem muita gente que usa 21, média de 21. Que aprendeu média de 21. A diferença entre a de 20 e a de 21 é muito pequena. Se você põe exponencial, muda um pouquinho. Eu sugiro que vocês façam um exercício. Coloca a configuração em aberto lá e dá uma olhada. Vai mudando o setup da média e vê o que é que vocês acham que faz mais sentido para vocês. Esse é o setup do jeito que eu aprendi. Não tinha média de 9, já é inclusão da minha parte. Perfeito. Como naquele caso que eu mostrei, não dá para saber se o setup está formado ou não. A média de 9 aumenta as chances de eu estar certo. Isso é fino. Não, tá claro, tá claro. Okay? Ótimo. Bora, Ronaldo! A minha dúvida é na abertura. Para mim, confirmar o rompimento na abertura. Se ele fecha o dia entre as duas médias e ele abre do jeito que está aí para baixo, eu confirmo que ele rompeu para baixo ou eu tenho que esperar ele romper em algum momento? Então, deixa eu... Aqui, Você por entendeu exemplo, a pergunta? Eu acredito que sim. Vamos ver aqui, ó. Aí ele está abaixo, né? Aí só vale a validação se rompesse para cima, entre aspas. Mas se ele ficasse entre as duas, que teve um dia que eu fiz um replay, aí aconteceu dela ficar entre as duas, aí eu fiquei na dúvida. E agora? Olha só, aqui, ó. Se você olhar, esse candle de fechamento aqui de 114, ele fica bem no limite, ó. Tá? As médias estão horizontais. Aí, vamos fazer pullback aqui. Pullback não, backtest aqui. O dia fechou assim. Tá horizontal, claramente consolidação aqui. Que é tradicional no horário, né? Aí, cadê? Aqui. Candle de abertura. Próximo candle. Setup das médias. A média de 20 está um pouquinho para baixo. O candle 2 é um pullback. O volume significativamente menor, 50% vai cair. Não te pegou. Talvez tivesse te pego. Provavelmente. Então eu não preciso esperar o rompimento. Eu vou setup das médias. Aí, olha só. Porque olha o que tá... Desculpa, aqui é o contrário. Aqui tá falando para você não entrar. Eu acabei me enganando aqui. Este aqui, o preço abriu aqui, desce, limpa a liquidez qualquer que tem aqui embaixo e fecha lá em cima. Teoricamente, esse candle, ele é a descida e o pullback de si mesmo. O candle seguinte abre, mas olha o volume. Se ele fosse fazer uma descida, esse volume estaria mais alto que o candle anterior, ou pelo menos o mesmo tamanho. O volume baixo aqui mostra que a descida não tem força.
O candle seguinte, que deveria trazer força, olha o formato dele e tal, em relação aos outros aqui, mas não tem volume. Não tem entrada. Se você se posicionasse aqui como manda o setup, você teria sido pego. Stop loss. Uhum. Aí agora que aí, rompeu, aí aqui, sim. Exato, aqui tem uma entrada. Aí eu concordo. Aqui tem uma entrada. Lá embaixo eu não entraria porque eu não entendo como rompimento. Então, tem gente, por conta dessa leitura das médias, olha só, a distância entre as duas médias aqui aumentou muito. Então, se você voltar para cá, a distância está abrindo muito. Significa que o preço vai passar um tanto para cima. Quanto? Provavelmente até a média de 200, enfim, não dá para saber, né? Tem gente que entra aqui. E as médias não demonstrou ela para baixo ali também, né? Quando ela estava ali para trás. Ela tava muito sutil, né? Tava muito sutil. Então são os detalhes que a gente tem que, no backtest, no replay, que você vai identificar e falar, opa, assim não, tem que esperar. Só tempo de tela. Só tempo de tela, não tem jeito. E aí, fazer rapidinho como eu tô fazendo aqui. Vai andando. Puta, o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu? Aí aqui. Mas vai fazer assim, ó. Vai puxando aos pouquinhos. Um backtest rápido. Olha aí, ó. Aqui. O que é que você faz aqui? Né? A média. Olha o distanciamento como aumentou aqui. Aqui deu um volume grande, mas é um doji. Esse volume grande aqui é de gente comprando ou de gente vendendo? Não dá para saber. O próximo candle, que é um candle de venda, o candle vai lá embaixo. Você vai botar seu dinheiro a risco aí? Verdade. Opa! Agora sim. Aí começa a fazer sentido, entendeu? Tá rompendo. Olha, esse candle 21, ele não fechou acima do fechamento do anterior. Fechou acima do fechamento. Desculpa, ele fechou abaixo do fechamento do anterior, mas ele foi acima lá, buscou liquidez, mas a média aqui tá virando. Dá para ficar esperto, dá para posicionar lá. Mas não te pega. Opa, as médias estão começando, a média de 9 está para cima, a média de 20, opa, dá para repensar, ficar posicionado lá. Isso. Opa, não aconteceu. Rompeu para baixo, aí já é outra. Já é outra de história. Volta para cima. Mas a média aqui tá para cima, ó. A média tá para cima, tá vendo? Aí ela começa a ficar plana. Você vai botar teu dinheiro a risco aí? Não, porque pode vir um candle aqui, pega uma liquidez e volta. Não. Então, essa coisa a necessidade da média estar claramente na direção que você quer é só para garantir essa atividade. Entendi. Se você fizer backtest, dá. Fica meio louco, ganhos e perdas. Mas olha só aqui, dia horroroso. Mas um entendimento e uma certeza quando ele afasta das médias, já fica preparado que ele já vai fazer um pullback para retornar para encontrar com ela. Então, depois de consolidação, fica chato fazer essa leitura precisamente. Mas olha só, aquela dica que eu dei. Faz a caixa. Deixa eu mudar a cor aqui. Faz a caixa. Dá para ver aí? Dá. Olha aqui, rompeu. Então, o preço estava lá em cima, para cima da média de 20, veio para baixo, fez o pullback. A média tá meio esquisita aqui, mas a média de 9, olha, já vem apontando para baixo, que ela não estava fazendo aqui, ó. A média de 9 estava horizontal. Aqui, a média de 9 já está dizendo que alguma coisa vai acontecer. A média de 20 ainda está horizontalizada. Você começa a olhar para cá, mas está dentro da caixa. Você espera fechar fora, testou aqui para cima, você vende. O setup estaria aqui. Beleza, valeu. Tô eu, né? Isso. Turma, tenta ser mais objetivo nas perguntas aí, porque se a gente levar mais meia hora cada resposta, nós sai daqui tarde demais, eu já tô morto. Eu tô falando muito, eu vou ser mais direto, mais curto. Não, é que o povo também tá abusando nas perguntas. Não, a minha vai ser rapidão ali, ó. Vamos lá. No dólar hoje aí.
O dólar. Isso. Puta, Rafa, eu mudei pro o Profit, continuou gravando o dólar. Não entendi. A gravação não tô pegou o gravando Profit. aqui, tá tudo certo. Ah, você tá gravando? Ah, ok. Perfeito. Volta pro dólar, cadê? Dólar, isso, de hoje. Uma pergunta é simples. Ah, não, Vai ser dólar, rápido, desculpa. Vai ser rápido pra você. Louco, turma. É pra fazer Peraí. a pergunta. Não é pra. Ah, não. Confusão Aí vocês tão aqui. de brincadeira. É pra fazer as perguntas referentes ao que foi falado. Não tira dúvida do Vamos lá, vamos lá. mercado. Não, sou. Vai ser rápido ali, ó. Aí vocês me Tá. derrubam, gente. Ali, ó, na segunda entrada aí, ó. Na verdade, na primeira entrada correta aí, né? Aqui. Deixa eu aumentar o que? Isso. A dúvida, a FIBO ali para olhar os alvos, tá? Eu tenho que considerar lá embaixo, né? Eu não posso pegar. Não. Porque Ah, é movimento. Desculpa, eu não tô vendo seu nome, não. Tá pequenininho, então não sei seu nome. Alex. A FIBO é o quê? Leitura de movimento. Então, entendi. faz o movimento, corrige e projeta. Então, você precisa pegar do pivô, sempre do último pivô até a primeira correção, e assim sucessivamente. Não, tá muito claro. Isso é aplicação de Fibonacci, não dá para enganar, não. Entendi. Então tem que considerar o pivô mesmo, o último. Senão vai ficar errado. Fechou, é porque eu então fiz essa entrada aí eu fiquei na dúvida se eu tava colocando os alvos certo, entendeu? Pagou bonito. Olha, aqui o terceiro alvo tá aqui em cima. Lá. O terceiro alvo tá aqui em cima, mas tinha a máxima de ontem, então a saída tava aqui. Não dava para esperar, era loucura esperar lá em cima. O terceiro mas alvo ali eu não prendo. Na hora que rompeu ali, ó. Ele rompeu a 9 ali, ó. Apesar que quando ele rompe a 9, ele tende a ir na 20, bater e voltar. Exato. Quando dá tendência forte assim, ó. Depois que ele paga o primeiro alvo, aqui é o segundo alvo, né? Ele pagou o segundo alvo, ele vai um pouco mais, ele vai fazer uma correção para continuar. Nem sempre ele continua. É meio fresco depois que ele paga o segundo alvo, tem que ficar esperto. Mas é isso, ó, ele vem, testa a média de 9 e sobe de novo. Verdade. Entendi. Então, você pode fazer o quê? Para arriscar menos, na hora que o preço fecha para baixo da média de 9, você sai. O preço vem, rejeita a média de 20, fecha na média de 20, o outro abre, testa, volta para cima, fecha para cima dos 50% desse candle vermelho. O terceiro candle testou para baixo, padrão de 3 candles, minha querida. É isso. E aí vai embora. Daqui, se você fizer isso, a gente está falando de mais 8,5 pontos. Fechou. Valeu, obrigado. Valeu. Fala, Márcio. Se demorar, vai pra próxima. Ixi, deu ruim. Calma, Rafa, tá lendo a internet. Ah, não, calma, é o Oséias. Aguenta a mão aí, é o Oséias. É o Zé. Fala, Oséias. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só por agradecer, né, por hoje pedir desculpa que eu não consigo participar de todas as aulas. A minha dúvida é bem simplesinha, cara. A média de 200. Por exemplo, ontem eu perdi, cara, uma entrada linda, assim, eu não sei se estava certo, até mandei foto lá no grupo. A média, a primeiro abriu acima da média de 200, com as médias já inclinadas para cima, aí fez um pullback até a média de 200 e retornou. Segundo candle qual ativo, Zé? Shao SD. Não, gente, a pergunta é referente à aula. É sobre isso, então, por exemplo, se, por exemplo, aparecer uma entrada perto da 200, mas se as médias já estiver cruzando, configura Então, configura. Assim, o setup configura, isso. Mas quanto que ele vai pagar? A média de 200 interfere. Então aqui, por exemplo, olha, o preço desceu, caracterizou uma entrada lá em cima, mas não pegou, o preço reverteu, tá certo? Esse candle aqui mais claro é o primeiro candle de pullback depois que o preço passa para cima. Aí fez essa entrada aqui para baixo. Primeiro pullback é isso aqui, tem uma outra entrada aqui embaixo.
preço não pega. Volta para cima da média de 20, para cima da média de 200. A entrada está aqui, ó. Vai te pegar nesse ponto aqui, ó. Esse aqui é o nível da entrada. Isso. O preço passou para debaixo da média de 200, debaixo da média de 20, para cima de todas elas. Tá te dizendo o quê? Ele vai andar um tanto. Ele tá deixando as médias para trás. O preço sempre, ou ele é atraído, então assim, é meio elástico. Ele fica ali embaçando em volta da média, aí ele se distancia, aí ele é atraído para a média de novo. Embaça, vai para baixo. Embaça, vai para cima. É elástico. Uhum. Então, uma vez que você entende essas ondas que ele faz no entorno das médias, então aqui, o preço estava para cima da média de 200, distante lá, olha aqui, ó, distante 20 pontos. Aí ele vem e desce, embola em volta da média, consolida aqui, passa para cima. E vai andar um tanto. Mas a média de 200 aqui, Zé, nem é tão relevante nesse sentido de... Porque ela ficou para trás, né? Uma vez que o preço passa para cima da média de 9, passa para cima da média de 20, com essa força que ele passou aqui, ele vai andar. E, de fato, pagou muito bem o segundo alvo sem calor. Uhum. Ele perdeu um bom mesmo. Só que assim, como ele estava próximo, eu até fiz uma entrada, mas fiquei com medo de sair logo. Porque estava muito próximo. Aqui, ó, é esse exemplo aqui, acho que eu dei antes, né? Esse exemplo. A entrada tá aqui, ó. A média de 200 está lá em cima, tá perto. É arriscado? É arriscado. Então, uma vez que o preço, que você entra, que o preço sobe, dá uma emboladinha aqui, mas ele está chegando perto, fica esperto, porque ele pode voltar e não pagar o teu primeiro alvo. Então, assim, a proximidade da média de 200, se ela vai virar uma resistência ou um suporte em relação à sua operação, é um alerta. Pode dar bom? Pode. Nesse caso aí deu bom. Pagou o primeiro alvo bonito. É só para ficar esperto. Beleza, é uma leitura de contexto. Obrigado, hein? Deus abençoe. Valeu. Ô, Márcio, a pergunta é sobre a aula ou sobre alguma coisa que passou? Se for, não vai falar não, senão não vamos sair daqui hoje, gente. Ficar voltando no gráfico, semana passada eu... Não dá não, gente. Não, pô, Vamos lá, Márcio. Hoje. Bora. Fala aí. Vamos lá para B3, Ale, fazendo um favor? Sobre hoje, pô. B3. Vamos lá. Aí, nesse gráfico mesmo, onde você tá. Tá sobre a FIBO, você traçou a FIBO aí, a mínima desse candle verde, né, que não dá para ver o número dele, e foi até lá em cima. O 14. Isso, até a máxima do 17. Tá, beleza. Aí foi o 0, 50 e 100%. Tá, a minha entrada nesse caso, deveria não. A certeira é nesse candle 1, 2, 3, 4, o quinto que fez o pullback, correto? É esse candle verde aqui, ó. O 21. Mas não foi o feito 21 pullback, que... É o 21 que ia te pegar, ó. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Aí. Isso, ó. 1, 2, 3, 4. Aí o quinto foi um pullback. Aí o 19 vai, mas ele não te pega, porque ele não rompe. Não, mas a entrada seria aí, né? Isso, aqui. A entrada tá aqui. Isso. A entrada tá aqui, ó. O volume tá correto? O volume tá correto. Você deixou tua entrada aqui, ó. Isso. Só o candle 21 é que te pega. Tá. É o candle 21 que te pega. Tá vendo? Porque essa consolidaçãozinha aqui de pullback, olha como o volume caiu. Caiu bastante, verdade. Entendi, Ale. Beleza. E aí dá entrada. É só isso aí. Então, assim, esse aqui é um setup perfeito. Esse é um setup perfeito. Então, tem que ficar atento a esses sinais. Quanto mais próximo disto aqui, mais assertivo é. Mais mão cheia você pode entrar. Então, beleza, fechou. Fechou? Obrigado, Ale. Valeu. Robson. Valeu, Rafa. Valeu, Márcio. Um abraço. Quem é? Acabou? Vamos lá, Robson. Valeu, Márcio. Tamo junto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ale. Boa noite, Rafael. Boa noite. É o seguinte, eu queria tirar umas pequenas dúvidas a respeito da configuração do stop. Você usa o stop técnico ou
coloca atrás da média de 20? Na B3, eu uso aqui. Na B3 eu uso aqui. Se fosse no Forex, eu usaria aqui. Entendi. E aí você tem que calcular a mão. Bem mais afastado, né? Você tem que calcular a mão de uma forma diferente. Por quê? Porque é comum na B3, o pullback, no máximo, vira aqui a média de 9, um pouquinho. Eu preciso atualizar. A última vez que eu fiz um mês inteiro, eu já tenho atualizado. A frequência do mercado na B3 esse mês mudou. Eu tinha feito um levantamento que um stop de 10 pontos, não importa o tamanho desse pullback aqui, se eu pusesse um stop de 10 pontos, eu era tirado em 3% dos pullbacks. Apesar de ser grande, pullback de 10 pontos, ó, deixa eu ver aqui. Pullback de 10 pontos daria aqui embaixo. Ó. Aqui são 10 pontos. Praticamente me dava assim, perto de 100% de assertividade com 10 pontos. Naquele mês, naqueles 2 ou 3 meses. Tinha um mês especificamente que deu acho que 980 pontos o dólar. Mas no Forex, traçou aqui, o teu stop tem que estar abaixo da linha de 61, de 50% ou de 61% do pullback. Porque o Forex volta. Então, o cálculo de risco que você faz é por um stop maior e não o stop desse setupzinho que a gente usa na B3 aqui. Aqui você poderia colocar um stop de 5 pontos e estaria bem tranquilo. Respondeu? Entendi. Uma outra coisa, até rapidinho. Eu vi falar sobre o volume financeiro que você coloca uma média de 14. Foi isso mesmo? É porque eu cheguei um pouco atrasado na aula. Eu coloco uma média de 14. Assim, a média é só uma referência para ver. Puta, aqui, ó. Então, deu pullback, o volume realmente caiu, reduziu, tá abaixo da média. É só uma referência. Entendi. Eu fiz essa pergunta 9, porque eu pode falar. Você vê, se fosse 9, ó, não muda muito. Mas ele reage mais rápido, ó. A média tá mais lá em cima, entendeu? Porque ele vai calcular a média dos últimos 9 volumes. Então aqui estaria mais alto. 9 ou 14 não faz muita diferença. É só interessante para ter uma referência. Tá certo. Eu fiz essa pergunta porque no financeiro, eu não tinha medido isso, eu colocava uma linha mais ou menos ali em 6 bi. Então, dali em diante, eu já percebia quando os bigs entravam, entendeu? Para você ter uma base, quando eles entram e rompe aquela linha. Aí, quando você falou da média de 14, eu achei interessante. Uma outra dúvida que eu fiquei... Oi, pode falar. Uma coisa é você incluir o volume financeiro aqui. Aqui você não consegue colocar média. Se você põe ele separado, aí dá. Entendi. Uma outra coisa que você falou que eu fiquei curioso. Todo mundo fala que operar tarde é muito arriscado. Mas você estava falando assim que depois de 2, 3 horas fica com uma tendência, já que o setup é de tendência, fica bom para operar? Ou não é bom fazer isso? É só curiosidade. Olha só. Deixa eu ver se eu encontro um dia aqui para mostrar rapidinho. É só curiosidade mesmo, porque no que você falou, eu startou. É o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, foi um dia ruim, ó, um dia consolidado, tá certo? Não deu tendência. Certo. Aqui deu, ó. Isso aqui é o quê? O fechamento do dia, que era o exemplo que eu tava dando. Esse candle aqui é das 14h30, ó. O rompimento dessa consolidação foi às 14h30. E aí, pagou... Ó, se a gente olhar o setup, pagou o terceiro alvo, ó. Você ficou a tarde toda na trade, entendeu? É verdade, perde um tempo danado.
Se você estiver fazendo alguma coisa em paralelo na frente do computador, tem uma janela que você pode deixar ali, toca pau. Porque senão eu teria compensado sair daqui, ó. Tá aí no segundo alvo, ó, 14, você entrou na 3 às 14h30, o segundo alvo paga às 14h50, em 20 minutos você tava fora. Entendi. Daria para ter pego o terceiro, mas... Entende? Mas é isso que eu quis dizer. Quando não dá nenhuma tendência até o meio-dia, quando não dá nenhuma tendência ao meio-dia, vai dar alguma tendência quase sempre depois das 14 horas. 13h30, 14 horas. Eu estava acabando sendo bem rígido em relação a essa questão de horários, porque quando dava 12, mesmo que não ficasse muito legal, né, já que eu estou tentando me controlar em relação a isso, porque ficar clicando o tempo todo não vale a pena, aí mesmo que eu vendo que ia dar resultado ou ia ter, eu desistia, entendeu? Aí quando você falou, me liguei. Eu às vezes deixo aberto, assisto e não entro. Eu não entro. Entendi. Isso é que eu faço também. Eu não entro. Bora, gente. Bom, Volta o Júnior valeu, e obrigado. vambora. Prazer. Valeu, Robson. Fala com nós, Júnior, pra nós ir embora. O Ale tá animado, se deixar por ele vira a noite. Cê é louco. Cara, eu adoro ensinar, Bora, Leão. Porque deixar porque ele tá pensando no ouro que tá lá esperando ele. Nada, eu tenho um monte de coisa pra fazer, viu? Já 2 horas de aula é bastante tempo. Então, eu queria pegar um rompimento, tipo da B3 que teve hoje cedo, no 14, que nem eu peguei lá. Eu queria perguntar sobre a confluência. Se eu poderia... Assim, como eu poderia usar a FIBO para dar uma confluência para me levar mais o trader, vamos dizer assim. Que daí porque eu peguei a compra aí embaixo. Aqui embaixo, tá. Isso, eu peguei aí como rompimento, rejeição de fundo, né? Ok. Aí eu peguei em cima, no 14, né? Do topo do 14. Maravilha. Né? Daí eu fiz a compra aí, eu tinha certeza que eu tinha uma linha aí em cima, perto da média de 200. Eu tinha uma confluência até aí, eu levei até aí o trade. Mas você falou que tinha uma entrada, isso. A entrada tá aqui. Daí pela FIBO a entrada tá aí em cima, certo? Certo. Beleza. Daí eu teria essa confluência que ela iria romper para cima e continuar? Isso. Porque o que o preço está falando aqui, olha só, rejeitou o fundo, virou, passou para cima da média de 200. Fundos ascendentes, olha só. Todos eles. Não tinha razão para você sair daqui. Que eu tinha uma marcação de um semanal aí, entendeu? Um gatilhozinho. E como eu peguei aqui embaixo, eu levei até aí. Mas só que como eu ainda não estou muito bom em traçar a FIBO, em achar as entradas, eu levei só até aí, né? Então você tá certo. Então é isso, é ficar no seguro. Enquanto você não tem esse traquejo mais experiente, vai pelo seguro. Você bateu sua meta? Chegou na sua meta? Eu não tenho muito bem uma meta definida, né? Mas é o alvo. Você ignorou as aulas que a gente deu antes, né? Eu só vou protegendo e vai embora. Se chegar num alvo... O cara estuda com nós, meu. O cara estuda comigo. Olha só. Não vou nem falar. Eu não vou nem criticar. Caso, Júnior, nesse caso, aqui, cara... Nós. Aqui, ó, fez o pullback. Você não saiu aqui no pullback. Você tinha... Tua saída estava lá na média de 200. Pô, traz o teu stop gain para cá e vai fazendo isso aqui, ó. Você tem que sair daqui, ó. Que deu 37, foi o primeiro que fechou abaixo da média de 9. São pelo menos mais 8 pontos. Na verdade eu saí no 306, na verdade, que eu fiquei com medo de eu bater no gatilho e ele devolver. Então aí brincando eu teria pegado mais uns 12 pontos. Sim.
Eu Sim. peguei 15,5 até aí. Tá reclamando? Queria pegar mais. Tudo viciado. Olha, você faz terapia, não? Não entendi? Você faz terapia? Não, mas eu preciso. Tá precisando, urgente. Isso chama, ô, Júlio, isso chama ganância, tá certo? Se fizer terapia, o terapeuta vai te explicar. Isso chama ganância. Que todos nós temos. É importante conhecer para saber que ganância vai te tirar dinheiro de um jeito ou de outro, cedo ou tarde. Sim. É importante Não, entender a sensação. Eu sei, assim, eu entendo bastante isso já com que eu tenho mesmo. Né? Estou aprendendo a lidar com isso, né? Agora, graças a Deus, tá bom. Que nem agora eu tô bom em pegar as entradas, mas essa saída em aproveitar o movimento, entendeu? Uhum. Eu tava querendo essa leitura aqui foi perfeita, cara. Se você entrou aqui, maravilha. Assim, eu entrei. Coisas que eu falei antes. Rejeição de fundo, fechou para cima da média de 9. Com essa força aqui, poxa, o risco, porque você entrasse aqui meio no risco, porque o volume aqui está um pouquinho baixo. Mas olha, o volume vai subindo. Confirmação de que você tomou a decisão certa. Alô? Então, era só essa confluência para mim continuar seguindo, entendeu? Usar a FIBO, saber onde entrar. Que é um setup muito bom, cara. A FIBO, bom, você deve ter os valores lá da FIBO, depois, de qualquer forma, tá aqui, ó. Os percentuais estão aqui, se quiser fazer essa automática que eu tenho aqui. Depois você Mas manda é lá o no básico. grupo, Ale. Hã? Depois manda lá no grupo pra eles, caso eles queiram. Daí a turma que participou da aula já vai saber do que se trata. Manda. Eu tiro uma foto e mando no grupo. Fechou. Então, assim, porque aí você já arrasta, você pega do pivô, fica fácil, fica bem fácil, ó. Como eu tô fazendo aqui, ó. Você põe no pivô, e leva até onde você quer, já tá tudo certinho, ó. Ok? Beleza. Então, daqui, a FIBA é para isso, é para traçar correção e movimento. No caso aqui, eu não tenho a marcação aqui de 26,2, né? Que estaria aqui, ó. O preço descansou nela, rejeitou e foi embora. Significado de continuação de movimento. Daí, como se não me engano, acho que é o 22 que rompeu, anda aí, no caso, a média de 200. Isso seria uma confluência para ele continuar subindo também, que ia pagar mais alto? O 23 que rompeu, sim, é uma confluência. Ele ignorou a média de 200. A B3 faz muito isso. Ignora a média de 200. Sim. É que eu tô me acostumando, né? Os primeiros alvos eu pego muito bem. O difícil é eu seguir, assim, mas já tô bem melhor. Essa ajuda de vocês, velho. Monitora, monta a planilha. Se estiver dando percentual de assertividade alto, aumenta a mão de acordo com o teu gerenciamento e sai no primeiro alvo. Ou sai com 80% da mão no primeiro alvo, garante e toca se der. Mas acho que vocês conhecem já, eu só vou cheio. Rafael tá rindo, ajuda a te conhecer, né? Eu te conheço. Só vai cheio até o... Não, mas cheio até o terceiro alvo, aí você tá sendo moleque. Moleque sem juízo ainda. Vai embora, cara. Você tá pagando, cara? Tá pagando? Você paga bem que mal tem. Turma, simbora, gente. Já tá tarde. Valeu, cara. Obrigado. 2 horinhas Tem mais? de aula. Rapidinho, tem mais alguém? Tinha mais um. Não, tem mais ninguém, não. Turma. Vambora. Eu espero ter ajudado e vocês tenham agregado aí. A gente tá à disposição. Semana que vai vem rever mais uma vez, é só dar um toque. No Hard Scalp, prometo. Todo mundo se prepara. E espero que eu esteja com a internet aqui, nós vamos clicar. Beleza. Valeu, Ale. Obrigado. Valeu, Rafa. Valeu, Ale. Até mais. Depois deixa o joinha no nosso vídeo Boa do noite a YouTube, hein?